A turma da alegria, bom dia, nono ano, tudo bem? Ok, então vamos lá corrigir a nossa atividade. A última aula nossa, a prof explicou para vocês, relembrou, na verdade, né, as conjunções nas orações coordenadas e subordinadas, certo? E vocês viram então que nós vamos ver hoje as orações coordenadas, né? Sindéticas. O que é, né? Quem é que lembra a diferença entre assindética e sindética? Então, as orações coordenadas assindéticas são orações que não estão ligadas através de conjunções, mas sim através de uma pausa, normalmente simbolizada por uma vírgula, tá? E as orações sindéticas, que é a que nós vamos ver hoje, né? São orações que estão ligadas através de conjunções coordenativas, correto? Então, aqui nós temos um quadrinho, né, do Garfield, e aí pergunta assim: localize a conjunção presente no quadrinho e classifique-a. Em seguida, classifique a oração introduzida por ela. Encontraram a conjunção aqui? Muito bem, é a conjunção que, né? Ela é o quê? Conjunção subordinativa integrante, tá? Que não sou preguiçoso. Então, essa segunda oração aqui é uma oração subordinada à primeira oração, tá? Então, vocês vão responder aí, ó. Conjunção que, né? Conjunção subordinativa integrante. Aí você pode escrever a oração subordinada aqui para você entender melhor. Número 2. Ainda sobre a conjunção da tirinha, comente se ela atribui sentido ao período em que ocorre, justificando sua resposta. Ó, a conjunção que, resposta, tá? A conjunção que empregada na tirinha é uma conjunção integrante. Portanto, ela não atribui informação semântica, né, ao período em que ocorre, uma vez que ela funciona mais como um elemento de cópula, né, sintática ali, permitindo que o objeto direto, em forma de oração desenvolvida, seja inserido no período. Então, ele está mais ali como uma junção, para integrar, tá, a segunda oração com a primeira, ok? Número 3, né, para vocês completarem ali com a conjunção necessária, mas ela tinha que causar esse efeito aqui, ó. Explicativo, alternativo, conclusivo, tá? Então, pode ser que alguma resposta vocês tenham feito diferente, mas desde que tenha esse efeito solicitado no parênteses, ó. Leve um lanche, pois lá não oferecerão comida. Faça chuva ou faça sol. O menino é estudioso, portanto, né, concluiu. Letra D. Sei que o menino passará de ano, pois é estudioso, ok? Bem simplesinha, né? No capítulo 2 tem a tabela com todas essas conjunções, correto? Número 3. Número 3, a respeito do bilhetinho, para você sublinhar as conjunções subordinativas, né? Que você encontrou aqui no bilhetinho, correto? E daí, atividade 3, sublinhar as conjunções subordinativas integrantes presentes no recado, né? Aí vocês vão sublinhar lá o que, tá? Aqui, ó, que. Vão sublinhar também, deixa eu ver se tem mais algum, acho que só o que. Tem outro que, né, gente? Tem 3 vezes a palavra que. Aqui, ó, que, tem outro, deixa eu ver onde que tá o outro. Aqui, né, ó, 1, 2, 3, tá? Então, essa é a conjunção integrante que tá no recadinho do pai. Tudo bem? Aí depois tem lá a letra B. Copie as orações subordinadas encontradas no texto. Olha, toda vez que tem o que aqui, tá uma oração que está subordinada à primeira, ó. Que meu filho tenha causado problemas, né? Então, até problemas. Pode até completar a oração inteira aqui, ó, sala de aula. Problemas em sala de aula. Então, uma. A segunda, que deve deixar o celular desligado, né? Que deve deixar o celular
desligado, tá? Até aqui. Precisa completar copiá-la inteira, tá bom? A terceira, né, que não pode desrespeitar o regulamento aqui. Tudo bem? Então essas 3 orações vocês vão copiar aqui que ele está pedindo para você separar no recadinho as orações integrantes, subordinadas integrantes, tá? Número 4. Número 4 perguntou: explique a diferença entre a conjunção coordenativa e a subordinativa, apresentando um exemplo de cada um. Ó, a prof vai colocar para vocês aqui. A conjunção coordenativa, ela liga 2 palavras da mesma função ou 2 orações, independentes entre si, ou seja, orações coordenadas. Exemplo: vamos sair, pois quero me divertir. Então, são 2 orações, né? Mas elas são independentes. Vamos sair tem sentido completo. Pois quero me divertir é outra oração, tá? Mas uma não depende da outra. Por isso elas são chamadas de coordenadas. A conjunção subordinativa, ela liga orações que são termos de outras, ou seja, orações subordinadas à oração principal, a fim de completar o sentido desta. Exemplo: achei que estava voando. Achei, né? Tem que ter, acha o quê? Quem acha alguma coisa, né? Então precisa ser completada essa oração. Por isso ela é subordinada lá, que estava voando, tá? Então tem o termo integrante que estava voando, é a oração subordinada, ok? Eu espero que vocês lembrem. Eu estava dando revisão para vocês sobre esse assunto, capítulo 2, quando a gente entrou na quarentena. Inclusive, eu dei vários exemplos no quadro. Quem fez a anotação no caderno vai encontrar isso aí, tá? Eu lembro da Emily fazendo perguntas sobre esse assunto, né? Bastante curiosa. E na época eu falei para vocês que ter a tabelinha é fundamental na hora de você identificar a conjunção e classificá-la. Tudo bem? Então tá, eu pedi para vocês também na aula anterior fazer a leitura, né, a continuar a leitura do conto aqui, 1º de maio, vocês já fizeram uma parte do Mário de Andrade, para vocês saberem o desfecho, o que aconteceu, né, na história com o personagem 35, tá bom? Então eu não vou ler o texto para vocês aqui, porque fica longo e eu sei que é cansativo, né? Às vezes vocês só ficarem me ouvindo sem poder falar. Então, meninos, vamos corrigir? Na página 110, tá? As questões estão lá na sequência aqui, tudo bem? E tá pedindo assim, ó, releia o trecho. Foi uma nova sensação, tão desagradável que ele deu de andar quase fugindo. Policiais, centenas de policiais, moderou o passo como quem passeia. Por que o 35 moderou o passo? O personagem 35, ele moderou o passo por causa da presença da polícia, para não acharem suspeita sua movimentação, né? Ou seja, ele moderou o passo para não chamar a atenção, né, da polícia sobre si. Essa daí foi moleza, né? Mamão com açúcar. Número 2. O 35 afirma sentir... Sobre a reunião no Palácio das Indústrias, por que o 35 afirma sentir pânico, né? Mas não medo, influenciado pelo sentimento fraternal em relação aos seus companheiros, que eram fortes, tão fracos. O 35 afirma sentir pânico e não medo porque o seu sentimento é causado pelo receio de um massacre coletivo. Ele e seus companheiros são fortes individualmente, lutariam contra outros homens, mas eram frágeis enquanto classe e poderiam ser facilmente massacrados pelo arsenal da polícia em um local fechado como o Palácio das Indústrias, certo? Então essa daí é por isso que ele sentia pânico, né? Não medo. Número 3. Número 3, o que há de diferente na postura e nos sentimentos do personagem 35 nos 2 momentos acima aí, né? Para você diferenciar lá. O que causa essa distinção?
Ó, nesse primeiro momento aqui, né, o personagem 35, ele está se vestindo para comemorar o Dia do Trabalhador e está orgulhoso da sua vestimenta, sentindo-se bonito, patriota, né? Por outro lado, nesse segundo momento, é observado pelos deputados trabalhistas na entrada do Palácio das Indústrias, o que lhe causa um sentimento de repressão e o faz se sentir rebaixado. Assim, sente-se mal vestido e inadequado, né? Então, esses são os dois sentimentos que ele tem aqui, correto? A número 4. Como o 486 demonstrou medo? Ele demonstrou medo ao relatar os massacres do proletariado, né, que poderiam ocorrer dentro do Palácio da Indústria, por meio do uso da força dos policiais. Número 5, vocês relêem o trecho aqui, né, e daí vocês responderem lá, era uma sarça ardente, mas era um sentimento só, um sentimento profundíssimo, queimando, maravilhoso, mais desamparado, mais desamparado. Sarça ardente faz referência a uma passagem bíblica. Quem é que se lembra? Muito bem, tem gente que ainda lembra das histórias, né? Que é um arbusto de sarça e ele está em brasas, mas não é consumido por elas. Explique a comparação utilizada pelo narrador com o uso dessa imagem, tá? Então, a sarça ardente apareceu a Moisés, tá? Quem quiser pode verificar isso lá na história bíblica. Então, aqui a resposta é: a comparação entre a sensação do personagem 35 e a sarça ardente dá-se porque o personagem se sente em união e fraternidade em relação à classe trabalhadora. Mas, como está desamparado, nada acontece, assim como a sarça que queima sem ser consumida. Tá bem? Olha só. Na letrinha B, você vai circular a alternativa adequada aqui, ó. Né? Qual foi que vocês marcaram? Muito bem, letra C, né? Aqui reforça, aqui reforço do sentimento. Número 6. O que indica sobre o sentimento do 35? A descrição de que ele sentia uma paz sem cor por dentro, tá? Então, a número 6, resposta. A sensação de paz sem cor por dentro indica que era uma paz, vírgula, vazia. Na verdade, um sentimento neutro, uma paz advinda de conformismo, ok? A número 7, né, era para você explicar lá o comportamento. É uma resposta longa, façam letrinhas pequenas, né? Ou quem já fez, dá uma conferida se não resumiu demais, tá? Podemos supor, resposta, podemos supor que o 35 estava antes engajado com a questão coletiva, portanto, despreocupado com seus próprios prazeres. Porém, depois que se sentiu desamparado, voltou seu olhar para o individual novamente e decidiu suprir seus desejos, o que também pode ser interpretado como uma forma de ter algum controle sobre a própria vida, sendo, a seu modo, rebelde, já que se permitiu gastar e comer como gostaria. Número 8. Número 8. Podemos dizer que o percurso do personagem 35 é marcado por euforia, desamparo e retorno ao cotidiano. Aponte como podemos dividir o conto nesses três momentos. Ó, no começo do dia, o personagem 35 está eufórico com o 1º de maio. Sente-se confiante, feliz e rebelde, desejoso de motins. Depois, né, o segundo momento, depois com a repressão evidente da polícia, o personagem fica o quê? Desamparado e desanimado, né? E o terceiro momento, no final da tarde, lá ele decide o quê? Voltar ao seu trabalho e aos companheiros, sendo este o retorno à sua rotina, tá bom? Isso tá bem claro no texto, né? Acredito que vocês não tiveram dificuldade aí. Número 9. Na cena final, o 35 ajuda um companheiro mais velho, o 22, a carregar malas, como um favor, sem pedir que ele divida sua comissão. O que essa ação representa?
representa o quê? Representa a união trabalhadora, representa o companheirismo, né? Embora os motins não ocorram, o sentimento fraterno de amor permanece no personagem 35. A 10. Por que eles são apresentados em números, né? Muito bom. Acredito que vocês todos no começo ficaram curiosos. Os personagens são apresentados por números porque eles são despersonalizados enquanto trabalhadores. São números para o sistema econômico, né? Ainda se tem muito essa visão, né? Que são apenas economia, né? Então, assim, não tem vida própria, não tem sentimento, não tem família, né? Então, é um olhar, assim, é apenas faz parte da classe proletariada, né? Há muitas discussões e controvérsias em relação a isso, ao trabalhador, né? Há brigas ainda, lutas por direitos trabalhistas, tá? E etc, né? Muitas questões políticas que não é o caso, a prof não vai discutir isso com vocês aqui, tudo bem? Número 11. Qual denúncia social está contida no conto e como ela foi construída? Os personagens, eles são apresentados por... Desculpa, gente, eu estava repetindo a resposta. Número 11. O conto 1º de Maio, ele denuncia a repressão sofrida pelos trabalhadores, com a presença da polícia e o controle das suas manifestações. Além disso, também evidencia a situação desfavorável do trabalhador, sendo despersonificado, chamado por números, trabalhando no feriado e tendo que disputar com os demais companheiros as oportunidades de ganhar alguma quantia em dinheiro, tá? Então é isso, né? Nós tivemos o Dia do Trabalhador há alguns dias atrás, né? Esse ano, pela primeira vez, por causa da pandemia, não se houve comemorações. Geralmente há muitas comemorações, passeatas, protestos, né? Em relação ao Dia do Trabalhador, e esse ano ele passou silencioso, tá bom? Olha só, aqui vocês vão relembrar algo que vocês também já viram, tá bom? A questão da acentuação. O acento gráfico, né, da língua portuguesa, que nós temos o acento agudo e temos o acento grave, né? Aqui, ó. O agudo, ele é usado em vogais tônicas abertas e semiabertas, e nas vogais tônicas I e U. O acento grave é usado para indicar na escrita quando ocorre uma crase da preposição a com o artigo feminino a ou as, e com os pronomes demonstrativos a, aquelas, aquela e aquilo, tá bom? Temos alguns exemplos aqui, temos algumas regrinhas aqui também, ó, que vocês devem ler, tá? Devem grifar, tá bom? Não vou ler para vocês porque é um assunto que vocês já viram, mas se tiver alguma dúvida podem perguntar lá no grupo, tá bom? Mas são regrinhas, são tabelinhas, né? Quando que tem acento, quando não tem acento, tá bom? Os monossílabos, os dissílabos, os paroxítono, proparoxítono, oxítonos, tá? Hiatos, ok? O verbo por, né? O verbo poder lá. E aí tem um exercíciozinho para vocês falarem aqui, tá? Tem um mini texto aqui e tem um exercício aqui para vocês identificarem qual regra foi usada, né? Então, com base nessa tabela acima que vocês vão ler, facilmente vão conseguir conceituar aqui, né? Explicar por que foram usados esses acentos. Então, vocês vão responder aqui a página 115, tá? 116 e 117, ok? Tá bom? E aí, na outra aula nossa, a prof vai corrigir tudo. Na página 118, aqui, ó, isso aqui é os exercícios que vocês vão fazer, ó, tá? 3 páginas com esses exercícios aqui, tudo bem? Aí aqui, ó, você tem um conto social, tá? A gente já explicou sobre o conto, já fizemos conto na aula de produção textual, né? E aqui vocês estão pedindo para vocês fazerem, né?
um conto? O conto, ele chama a atenção para uma temática, né? A gente já falou, tem um narrador, aquele que conta, tem um enredo, o que se passa na história. O narrador, aquele que conta a história, no caso aqui vai ser vocês, os personagens, tempo, que momento que foi a história, o espaço, tá? E aí um texto, né, breve, falando a respeito daquela questão social. Aí vocês vão ver que tem umas imagens aqui, ó, né? Tem aqui os textos motivacionais relacionados à própria interpretação e aqui tem as imagens, né? Para vocês escolherem, né? Que são imagens que estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, a questão da educação, sem educação não há futuro, a questão da urbanização, a desigualdade social estampada, né? Enquanto uns têm apartamentos, prédios, outros estão nas favelas, tá? Nas comunidades. Aqui também a questão da saúde, né? Que é uma questão muito presente hoje, né? No nosso meio. E aqui o desemprego, né? Que é outro problema social do momento. Eu acho que é os dois problemas que está mais afligindo o país, tá? Aí você vai responder, o que caracteriza um conto, o que caracteriza um conto social? Eu expliquei muito bem isso aqui no início do capítulo, desse capítulo aqui eu não lembro mais qual foi a videoaula, tá? Mas tá lá. Mas também vocês podem realizar pesquisa, tanto na apostila como na internet e conceituar ali. Por que podemos dizer que esse gênero dialoga com a realidade? Qual você acredita que seja a importância do conto social? E aí depois você vai observar as imagens, né? E na sua opinião, alguma dessas situações poderiam ser tema para um conto social? Sim, por quê? Tá bom? Temos aqui o Mural do Conhecimento, que é um resumo do nosso capítulo, tá? Eu peço para vocês estarem respondendo. E aqui a acentuação das palavras adequadas, né? Sublinhar o texto e agora chegou a hora de vocês fazerem o conto social, tá? Aí tem algumas sugestões. Quem não gostar desse tema pedido aqui, pode também fazer um outro tema, tá? Aqui ele tá mostrando algumas sugestões. E aí a forma de você fazer, né? Como que você escreve? Primeiro você organiza o que você vai escrever, quais são as ideias, o que você vai defender, né? Você precisa planejar, tá? Qual é o tema social que você vai levantar. Aqui ele sugere, né, a turma decidir por um tema só. Como vocês estão isolados, eu vou deixar vocês livres para escolherem o tema de vocês, tá? Então podem fazer temas diferentes. Pode trocar ideias no grupo, abrir um debate lá no grupo, tá? E decidir qual o tema, tá bom? Preencha a primeira fichinha aqui. Quem vai ser o narrador? Vocês, né? O espaço, o tempo, o personagem, o enredo. E aí depois a escrita do texto, tá? Um texto de 25 linhas, 25 a 30 linhas, tá tranquilo, tá bom? Esse texto vocês vão encaminhar para mim junto com a ficha literária de vocês, tá? Na hora que for levar o simulado, tá bom? Então, atividades que ficou para vocês fazerem em casa, página 115, né? Até a página 121, ok? Tem bastante tempo aí para responder. Depois a prof vai gravar uma web aula para vocês, relembrando alguns conceitos para vocês terem facilidade com o simulado, tá? Não deixem de responder as apostilas. Quem perdeu alguma aula ou tá com alguma dificuldade, procura lá no PV que a gente está juntos para colaborar com vocês. Tá bem, meninos? Ó, boa aula para vocês e a gente se vê amanhã.